Oi gente, bem-vindo ao meu canal, esse é o meu jeito de ser. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês como foi a 8ª reunião do grupo da Unimed Pré-Bariátrica. Vou estar explicando hoje que a reunião de hoje foi com a enfermagem. Então elas explicaram da parte delas o que seria necessário, as informações que a gente precisaria. De acompanhante, do depois, da cicatrização, essas partes. De início, elas já começaram falando que a gente teria 3 inimigos: o físico, o emocional e o social. O físico, porque com a perca de peso bem rápida nos primeiros meses de cirurgia, a gente acaba meio que não se reconhecendo diante do espelho. Então, de repente, você olha e você fala: quem é essa pessoa que está diante de mim que não sou eu? Do mesmo jeito, quando a gente engorda e engorda de uma forma um pouco mais rápida, a gente não se reconhece. Também acontece quando a gente emagrece. A gente acaba não se reconhecendo diante do espelho ou diante de algum reflexo. E também diante de roupas. Elas falaram que tem gente que sofre porque chega numa loja e fala: me dá um 50, me dá um 48, e na verdade você está usando um 38, um 40. Parece um sonho, né? Mas sim, ela diz que isso assusta no começo. O social é um inimigo porque a gente aqui no Brasil, especialmente, tem hábitos de estar sempre comendo. Então, a gente sai para festejar, a gente sai para comer, para se divertir, a gente sai para comer, para se socializar. A gente tá sempre reunido em volta de comidas. E isso é um fato, né? Eu amo um churrasco, então a gente sempre tá se reunindo para fazer um churrasco, um almoço na casa de alguém. E isso acaba sendo um inimigo, porque a gente já não pode estar comendo tanto quanto comeria antes. E a gente come agora, depois da cirurgia já não vai poder comer tanto. Então, elas sugeriram assim que se for não deixar de ir, porque se você deixa de ir no encontro, no outro, no outro, no outro, você acaba tendo uma predisposição para depressão. Você vai se isolando, ficando sozinha, aí seu corpo já tá diferente, sua vida tá diferente, o que você come tá diferente e você também não tem mais vida social. Então, tá indo sim, é uma cultura nossa e tá indo, mas aí é a nossa reação diante daquilo que tem que ser diferente. Então, e no rodízio sim, se for o caso, mas você não precisa comer o rodízio todo. Se satisfez, acabou, você entendeu? E às vezes, em alguns casos, levar até a marmitinha, dependendo de onde você for, sabe que não vai ter uma salada, sabe que só vai ter coisas muito calóricas, que não é adequado, principalmente no começo, né, que a gente vai ter uma boa restrição de alguns alimentos, levar a marmitinha do que pode comer. Então, ela falou que não há o porquê ter vergonha nenhuma de estar sempre com a sua marmita e levar. Sempre tá levando sua marmita quando necessário, quando você vê que não vai ter coisas, boas opções para você, você levar assim e ter opinião. Eu entendi quando ela falou isso porque eu não bebo bebida alcoólica de jeito nenhum, nenhuma forma. Não é que eu não gosto, eu gosto, mas eu não bebo. Eu não gosto de cerveja, mas eu gosto de um chá, eu gosto de um vinho, mas por escolha minha eu não bebo. E eu vou em lugares onde as pessoas bebem, enchem a cara e pra mim tá tudo bem. Eles bebem, eu não me importo e não me forcem. No começo até tentaram, mas viram que não ia rolar, que eu não ia beber. E hoje eu sou assim, eles zoam: eu só vou se eu pago pra Daisy beber, eu pago, só vou comprar cerveja porque a Daisy quer. E eu acabo meio que virando uma piada, não é piada, mas um motivo de zoação, mas as pessoas me respeitam. Os amigos me respeitam. Por isso, é a escolha minha, é a escolha deles, e cada um no seu quadrado e a gente se respeita. Eu consigo se divertir, eu consigo me socializar. E então eu vi que a comida, pra mim, vai ter que ser assim também. Eu vou ter que ter minha opinião, e se as pessoas aceitam ou não, essa é a minha nova versão, e eu sei o que é melhor pra mim. E o psicológico, que ela falou que também é um inimigo, por essas mudanças. Pela mudança do corpo, por essas questões sociais, por você já estar diferente, e a ansiedade. Porque também a gente come muito por ansiedade. Então, tá sempre de olho se um sentimento ruim tá muito persistente, ou se a ansiedade tá um pouco mais aflorada, se a vontade de comer tá muito grande e a gente não tá conseguindo se controlar. Elas pediram pra estar prestando atenção nisso, e se for o caso, tá procurando a ajuda de um profissional. É lógico que nós teremos que fazer terapia. Eu mesmo pretendo fazer terapia por um bom tempo. Já faço antes, não só por conta da cirurgia,
E, de fato, é bom ter com uma pessoa de fora, com um olhar diferente, te ouvindo e te orientando. É bom isso. Então, eu pretendo continuar. Elas falam da importância disso. Na parte ginecológica, elas pediram pra gente estar prestando atenção por alguns motivos. Um, que a pílula anticoncepcional, nosso organismo não absorve mais igual absorvia antes. Então, vai haver falhas. Então, já é um método que não deve mais ser usado. O ideal seria injetável, o DIU, essas outras opções que não sejam via oral. E também para prestar bastante atenção, porque depois da cirurgia diz que a gente fica super fértil e que o ideal seria uma gravidez depois de 2 anos após feita a cirurgia. Então, antes disso, não é o ideal, porque a gente ainda tá perdendo vitaminas, o corpo já tá lutando para se recuperar dessa cirurgia. Então, como a gente ainda está aprendendo a lidar com o corpo ainda está trabalhando para repor as vitaminas, a gente já não absorve mais como antes. Então, até que o corpo se estabilize para poder gerar uma nova vida que também demanda das nossas vitaminas, da nossa disposição, da nossa energia, o ideal é que, para que não corra risco nem para o bebê nem para a mãe, que a gente espere pelo menos uns 2 anos para estar engravidando. E eu achei engraçado, porque diz que sim, o libido aumenta bastante, o fogo sobe bastante. Então, o ideal seria que já tá indo procurar antes uma outra forma, né, um outro método anticonceptivo, porque, de fato, as chances de gravidez, não só pelo libido, mas a chance de gravidez mesmo aumenta após a cirurgia. Sobre a internação, elas falaram que geralmente a internação é 2 dias, né? Você entra em um dia, ou faz cirurgia, e no outro dia você é liberado. Que para ser liberado você precisa fazer xixi, soltar pum e andar. São os critérios que o médico liberar você para estar em casa. Que tem o desconforto dos gases. Quem já teve dor de gases, gente, sabe que é muito ruim. Então, para aliviar os gases, o ideal é andar. E de fato, andar, e elas falaram não ter vergonha de soltar o pum, né, os gases, e andar bastante, porque isso alivia, e de fato alivia mesmo. Você tá andando, se exercitando, não exercitando, né, após a cirurgia, mas se exercitar, sim, alivia os gases. E elas perguntei de acompanhante, disse que não é necessário, mas se tiver alguém para ficar, tudo bem, mas se não, não é necessário, que lá nos pais dão todo suporte. Falaram, né, dos pontos, que são 3 furinhos, que o ponto sai sozinho, que você não precisa, mesmo que tenha um fiozinho assim solto, você não precisa lá cutucar, tirar, deixa que ele cai sozinho, não precisa ir no hospital. Que tem as injeções, que vai ter que levar no hospital, lá eles dão as primeiras, depois você em casa. E praticamente foi isso que elas explicaram da parte de enfermagem. Ah, também da parte de enfermagem foi falado, né, do Respiron, tem que levar, que assim que você sai, se é acordada, você tem que praticar o Respiron, porque diz que toda pessoa é entubada, então precisa estar praticando, né, o Respiron, para o pulmão voltar a funcionar normal. E que treinando de golinhos em golinhos, né, porque depois da cirurgia, já ir treinando agora, porque depois da cirurgia é só nos mini golinhos pra gente estar bebendo água, bebendo os líquidos. Ela falou que lá é só chá, água e gelatina e sem açúcar, que é pra ficar atento, que se a camareira vir e falar assim, ai, gelatina, se perguntar é adoçada, é um pouquinho, não aceita, tem que ser sem açúcar. Então, sempre tá confirmando se realmente está sem açúcar, se vir alguns sachês de açúcar, não pôr, não colocar, pra gente ficar bem atenta a isso, porque disso depende o sucesso da cirurgia e algumas complicações, caso não cumpra. Nos primeiros dias elas falaram que é para evitar ficar subindo e descendo a escada. Eu que moro em apartamento e comentei, elas pediram para estar subindo bem devagar, com um acompanhante, porque a escada força as pernas, força o corpo. Elas pediram para estar evitando de cozinhar, que pegar peso, dirigir, tudo tá evitando. Elas falou que provavelmente com 15 dias o médico já libera tudo isso, mas que o ideal seria que a gente fosse maneirando até os 30 dias. Então, sempre que for dirigir ou tá subindo e descendo a escada, eu falei, até quando eu posso, né, subir e descer a escada? Ela falou assim, vai treinando, mas sempre com uma pessoa do lado, para caso você precise de algum auxílio, ter alguém. Então, não é nada, né, um bicho de 7 cabeças, mas que algumas coisas a gente tem que ter cuidado, alguns certos esforços. A gente não precisa de acompanhante, mas que a gente sabe o nosso limite. Então, não forçar demais para não romper os pontos internos e também pra gente não desmaiar ali sozinha ou não passar mal estando sozinha.
Então, 15 dias o médico já libera algumas coisas, mas que elas falaram que por experiência com outras pessoas, os 30 dias seria o ideal. Aí, depois dos 30 dias, vida normal, vida real, vida normal, a gente pode seguir com os nossos hábitos, com as nossas vidas em diante. Depois de 6 meses, aí pode voltar a ingerir bebida alcoólica, refrigerante, mas que de preferência para evitar, já ficou todo esse tempo sem, então não tem por que voltar. E ficar atenta, porque com a mudança, né, a gente tem o hábito de comer por ansiedade ou por alguns outros motivos, a gente fica mais suscetível a vícios. Aí eu imaginei, eu não vou virar uma alcoólatra. Mas elas falaram, não comentei, né, só pensei, mas elas falaram que é suscetível a qualquer tipo de vício. Joguinho de celular, qualquer tipo de vícios. Tudo que pode te viciar, a gente fica mais propenso, mais suscetível. Eu acredito em Deus, eu coloco minha vida na mão de Deus, mas é uma coisa a gente ficar atenta. E elas também pediram pra gente ficar atenta. Se a gente já tem alguma predisposição, gosta de alguma coisa a mais, assim, que pode ser que vicie, pra gente estar evitando. Também foi falado sobre a organização financeira. Ai, meu Deus. Eu ainda falo assim, nossa, sua sobrancelha tá uma aqui, outra aqui. O que aconteceu? Falei, depende do que você vai falar. E, de fato, a gente tem gasto extra, né? Isso eu mesmo já sabia, mas vale reforçar, e elas reforçaram. Gasto com meia, né, antitrombose, gasto com as injeções antitrombose, gasto com vitaminas, com whey protein, gastos, são vários gastos extras que a gente vai ter, então que o ideal seria assim, já ter uma poupancinha, uma reserva para isso, porque no primeiro mês o gasto é um pouco bem alto, um pouco antes da cirurgia, um pouco depois, a gente tem um gasto um pouco mais alto que o comum, então que é para estar fazendo uma reserva, para também a gente não ter outras preocupações além de cuidar da nossa saúde. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. É uma coisa que pra mim foi muito importante, que é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo de ter complicações depois. Não sei se eu já falei aqui, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo no depois. Não sofrer depois, não ter algum tipo de doença depois, que nos grupos de Facebook assusta muito a gente. Até falo pra você, que se estiver na reta final, evitar. Eu vou evitar os grupos de Facebook, porque eles quase me fizeram desistir. Tem gente que não faz as coisas direito e assusta um pouco a gente. Então eu prefiro acreditar nas coisas boas. E vou evitar também ouvir as negativas, então eu vou dar um tempo aí nos grupos de Facebook. Ai, tinha esquecido. Não é pra sentir dor, que a cirurgia só causa um desconforto. Um desconforto na região, elas falaram assim, não dá pra ver, mas na região da barriga, um desconforto na barriga que fica inchada, que fica dolorido, não com dor. Então a gente dá pra entender, é igual dor de dente, né? Tem hora que tá dor de dente, é insuportável. Mas tem hora que o dente tá dolorido. Então, elas falaram pra prestar atenção nisso, que é pra estar dolorido, não ter dor. Eu falei, e se tiver dor? E se? Porque eu tenho medo de ter alguma complicação e não saber. E aí elas falaram, se tiver dor, e a dor for de média pra cima, você vai para um socorro imediatamente. Porque não é pra sentir dor. Como eu sei que a dor, que gases dói, e eu sei qual é a dor de gases, eu vou saber diferenciar quando é o gás e quando não é. Então, foi bom elas terem falado isso. Que se sentir dor, vá pro pronto-socorro. Porque do resto é pra ter um desconforto. Isso me tranquilizou bastante. Aí tem várias perguntas. O legal é que a enfermeira que falou, conversou com a gente, ela é uma bariátricada. Nossa, uma moça linda. E ela foi muito gentil, falou das experiências dela. E foi muito legal. Eu gostei. Foi bem informativo. Eu acho que era a reunião que eu mais estava precisando, mais estava querendo, porque eu queria saber de fato ali no dia como que é e como vai. Parece que a cirurgia demora de 1h30 a 2 horas. E diz que é muito tranquilo, que a gente não sente nada. É a cirurgia, né, anestesia geral. E que é muito tranquilo. Então, tô mais em paz, tô mais tranquila e tô mais feliz. Bom, gente, por hoje é isso. Eu agradeço, tentei ser o mais breve possível, tentei resumir e te espero no próximo vídeo, tá bom? Se eu tô te ajudando de alguma forma, se inscreva no canal. E eu também quero saber de vocês. Não sei se vocês viram no comentário, teve um colega que falou, né, que já fez o pedido, a Unimed já liberou e ele faz cirurgia agora em março. Nossa, eu tô feliz e ansiosa por ele, ainda falei, ele é de BH, então tá vendo? Cada região é diferente, lá nossa, o processo dele eu acho que não durou nem 3 meses.
não precisa dessas reuniões. Eu acho as reuniões super válidas, eu gosto de todas as informações, né? Mas se eu pudesse fazer hoje, eu também faria, porque eu tô ansiosa, até porque eu tô desempregada, eu dependo disso pra minha vida fluir. Eu tô trabalhando como freelancer numa confecção, mas eu dependo disso pra eu procurar um serviço registrado, né? Mas eu acho muito legal, então compartilhe aqui embaixo a sua experiência, a sua história, como tá sendo, porque eu amo, 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 amo trocar figurinha. Houve uma frase que eu queria deixar aqui pra vocês, eu ouvi não, eu li num livro que eu tô lendo, né, Uma Vida a Propósito, e isso gravou na minha mente, e eu vou compartilhar com vocês. Deus não joga dados. Essa frase é de Albert Einstein. E isso pra mim foi tipo, uau, sabe? Deus não joga dados, ele não brinca com a sorte, as coisas não é assim no acaso. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E seja coisas boas ou ruins que a gente está vivendo, Deus não joga dados. Ele está no controle de todas as coisas. Tem coisas que a gente escolhe, que a gente planta e a gente tem que colher. Mas Deus é fiel, mesmo que a gente não é fiel. Então, não sei por que eu quis falar isso pra vocês, mas é isso. Fiquem todos com Deus, graças e paz.